Por isso que chamou Mondaniel? Entendi que ele falou que a menina quer buscar a menina e trazer. Bom dia. Então, bom dia aos irmãos. E agradecemos a Deus pela noite que nos deste, por estarmos aqui. E pedimos em favor dos que não puderam vir. Irmão Paulo trabalhando? Então, vamos lá em favor do irmão Paulo, no trabalho dele. Que Deus abençoe. E os demais também, irmão Daniel também, que ele saiu. Não entendi direito o que ele disse. Mas lembrar também do culto que estamos iniciando o estudo da palavra de Deus em Marcos, capítulo 11, nós fomos até o versículo 16, 17, domingo passado, acho que foi até o 17, capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Se Deus permitir, vamos continuar. É um sermão expositivo, é passo a passo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, né? Esses estudos de quarta-feira e de domingo de manhã. E que Deus nos ajude. E nos hinos que vamos cantar, oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por mais este momento, esta oportunidade que Tu nos está nos dando de vida. Somos gratos a Ti. E este momento aqui, mais uma vez, na casa do Senhor, para orar, para louvá-lo e para estudar a Tua palavra. Pedimos em favor dos louvores, pedimos em favor daqueles que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão com dificuldades. Tu conheces a necessidade de cada um, e as igrejas também, e o Éder também, na pregação dele hoje na igreja memorial, lá em Bauru, que Tu abençoe aquela igreja também, eles, os que estão viajando também, e pedimos em favor de todas, por Jesus Cristo. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Bom dia. Quase que passa, hein? Quase não vem. 186. 186.
7:8.
Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 17. Lê, irmão Antônio. Começa aí, irmão Antônio. 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Agora, irmãos Marina, 18. Os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E cedo já tarde saíram para fora da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Amém. Obrigado, irmãos e irmãs. Então, aqui no versículo 17, irmãos, é interessante. Eu não sei se eu expliquei direito o versículo 17. Então, vamos ver agora. Tem várias passagens, não me lembro, que ele fala assim: eu os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós o tendes feito covil de ladrões. Porque essa passagem que está escrita é lá em Isaías. Você lembra, se eu lembro lá? Eu não lembro. Fala em Isaías. Casa de oração. Lá em Isaías, capítulo 56, versículos 7 e 8, diz assim, ó: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí no 8 diz assim: diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros os que já se lhe juntaram. Aqui, irmão, quando ele fala aqui, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. O lugar onde a pessoa reúne, nós aqui podemos falar que a nossa casa aqui, esse templo, é casa de oração, onde que oração ora, fala com Deus, o pregador, o orador, porque orar, você sabe que a palavra orar é falar, orar a Deus, falar com Deus. Falou, quem vai ser orador da noite hoje ou da manhã? É o pastor, é o irmão, outro irmão. Orador é o que vai falar da palavra de Deus. Então, aonde as pessoas de todas as nações pudessem aproximar de Deus em oração. Então, este é o lugar aqui onde todos os irmãos ou todas as pessoas podem aproximar-se de Deus, onde nós estamos mais próximos de Deus, porque nós estamos em culto, reunidos como igreja. Agora, a luz da Bíblia nos revela, quer dizer, a Bíblia nos esclarece. Quando fala a luz da Bíblia, a claridade da Bíblia nos esclarece, nos revela o centro da oração e a adoração, e com ação de graças ao Senhor. Então, devemos orar. Agora, a ação de graça, ação é uma coisa que está em movimento, ele está em ação, ele já está trabalhando, ele está em movimento. Então, nós estamos em ação de graça, nós saímos das nossas casas,
E viemos para esse local aqui para orar, para louvá-lo e ouvir a palavra de Deus, estudar juntos a palavra de Deus. Então nós vemos isso, que a ação de graça, né? Estão praticando a ação de graças. Irmãos, sem dúvida, uma grande multidão se juntava. Naquele tempo, quando Jesus ele ia no monte, ele, esse lugar que eu falo monte, um lugar mais alto, que fica para poder ver ele, ter acesso, que senão não vê. Então ele subia, aquela grande multidão se juntava e priorizava a oração, dava prioridade à oração. Nós não só aqui, nas nossas casas, onde tiver, sempre dar prioridade à oração, para falar com Deus, para pedir a Ele. E agora, sendo aqui, e cultuar a Deus com a igreja, hoje, nesse tempo que nós vivemos, não deve ser diferente daquele tempo. Nós devemos estar com a mesma doutrina, com o mesmo ensinamento, a Bíblia que eles usaram, da igreja primitiva, o que eles pregaram, nós estamos pregando até hoje. Então nós pegamos o texto, o versículo que eles usaram. Agora cada um tem uma mente mais aberta, ele tira mais lições, outro tira menos lições, outro olha para um texto, ele vê uma parte que o outro não viu. Vocês já lembram quando o irmão Félias ele fazia a comparação do elefante? Vocês já lembram, não lembram? Ele fazia uma figura. Então, o elefante é grande. Então a pessoa via só a orelha. Ele está falando da orelha do elefante. Mas não, ele está focado ali na orelha. Mas tem o corpo. Então o elefante completa o corpo dele. Então, por isso, ele fala assim, não está escrito. Então ele aqui dirigiu ao povo as suas orações a Deus, aquele povo de Deus, o povo de Deus. Ele fala: a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Quer dizer nações, povos, brasileiros, os americanos, os russos, entre os japoneses, os chineses, são tudo nações, são tudo povos. Em cada grupo, cada nação, tem o povo de Deus e tem aquele que ainda não é povo de Deus, é criatura de Deus, mas não tem Cristo no coração. Então é por isso, irmão. Então agora aqui significa também, como já declarado aqui, que ele estava no átrio dos gentios, que tinha sido convertido em uma parte, numa praça, por exemplo, de mercado, onde tinha um lugar de mercado. Então lá ele estava lá, quando os gentios, quer dizer, que eram estrangeiro, não eram judeus. Ele falou: mas vós a tende feito covil de ladrões. Se note bem que coisa dura isso. Jesus preparou tudo aquilo para louvar ao Senhor. E ele fazer covil de ladrões significa um refúgio. Covil de ladrões significa um refúgio de desonestos. Então, que com aquela ganância que eles tinham, exploravam o povo. Quantos hoje nas igrejas estão explorando o povo? Explorando o povo, tirando toda a lã, deixando o povo, as ovelhas nuas. Por exemplo, no tempo de frio. No tempo de frio não pode tirar a lã das ovelhas, do carneiro, né? Só no tempo de calor. Então, tirando proveito da sua fé. Quantos tem hoje interessado nisso, você sabe? Tirando proveito, aproveitando pela fé para o benefício próprio, destacando-se do propósito espiritual do local. Então ele estava distanciando, cada vez afastando mais da parte espiritual, explorando o povo, né? na parte espiritual daquele do local. A igreja de Cristo não deve ser um lugar de exploração, mas deve ser um refúgio para todos os que buscam a Ele em oração.
um lugar que tiram reservado. A igreja é um lugar que nós reservamos este local para a oração, com fé, uma fé genuína, que se manifesta em ações concretas, não é em ações que não tem nenhum sentido, em ações vãs. Quanta gente faz tanta ação, tanto movimento, mas sem fé, sem valor algum, vão. Então, quer dizer, primeiro, permitindo-nos conectar com Deus, nós devemos fazer que ele está conectado com Deus, ligado com Deus, e buscar a sua vontade, que é um desafio muito grande na vida cristã, é buscar a vontade de Deus. Ainda o versículo 17, e os ensinavam dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa por todas as nações, casa de oração. Convio também, irmão, e vocês têm feito, mas vós têm feito convio de ladrões. Em outro sentido também, explicações que eu vejo, covil também significa uma toca de animais selvagem, é como se fosse uma toca de animais selvagem, vai passar lá, não vai lá. Ou esconderijo de malfeitores como ladrões, eles ficam escondidos, ficam no lugar. Então, é um lugar perigoso, também pode ser usado para descrever um lugar rústico, como um casebre, que a vida, ou até mesmo um ambiente considerado perigoso. Quando estão em casebre, lugar perigoso, nos rebaldes, nas vilas, a palavra tem origem no latim, quer dizer, que significa um leito ou uma cama, sendo literal cova de animais selvagens comum, né? Junto com onde estão os filhos dos lobos, ou animais menores. O 18 fala, e os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião, porque Cristo estava pregando, estava falando, Cristo estava exortando eles com palavras duras. Cristo, para os inimigos, ele pegava pesado ao que ele disse, chamou de covis, casa de orar, minha casa de oração, vocês fizeram curva, tendo feito convite de ladrões. Então, eles tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar. Então nós vamos matar esse homem. Pois eles, só que, não fala aqui, que eles temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. A multidão olhava para a doutrina de Cristo e viu que ele estava falando também para os malfeitores, os inimigos, os ímpios, por exemplo. Não, ele não era amigo porque buscava a oportunidade, a ocasião para matar Jesus. Eles eram covardes, pois eles o temiam o povo por isso. Nas festas, porque ele sempre pegasse Jesus desprevenido. Qual é o motivo? Tem muito isso hoje. Eles tinham inveja, eles tinham ciúme de Jesus Cristo, Jesus como homem andando no meio dele, porque a multidão admirava de Jesus, da doutrina dele, do que ele fazia, do que ele ensinava. Em vez de eles aceitar também a doutrina que Jesus ensinava, pelo contrário, eles odiavam cada vez mais, ficava com inveja, com ódio. Então eles estavam com a mente determinada. Você sabe com uma coisa que você está com a mente determinada, você já vai com aquele plano feito. A pessoa que não vai com aquele plano feito, é difícil de ele mudar o plano. Ele não pode ter uma mente dura. Ouvir primeiro, isso seria. Mas não só matá-lo, mas também destruir completamente. Falando, mata ele, vamos dar um jeito, mas vamos destruir a doutrina dele, os outros tudo completamente. Então a influência que Jesus dava às pessoas, aquela influência, da admiração deles,
Porque Jesus mostrava uma grande autoridade espiritual no mundo da época e até hoje. Então tinham aqueles que tinham inveja. Mas só que eles temeram pelo que ele estava ensinando, então transformaria o seu lugar corrompido em posição não corrompida. Então eles ficavam temendo, aquele lugar era corrompido, era do jeito que eles queriam. Eles tinham medo de o povo converter mais, aquele lugar que era corrompido se tornar um lugar melhor, que não é corrompido. E assim, quando Jesus entra nas nossas vidas, deixar ele trabalhar nas nossas vidas, que aquela parte corrompida, ele vai tirar, vai ficar uma parte que não é corrompida, uma parte boa, uma parte fácil de mexer, de lidar, etc. Então, uma doutrina que era tão diferente da doutrina deles, que era falsa, como há muito nos dias de hoje. Hoje tem a doutrina verdadeira que está nas Escrituras, que está na doutrina dos apóstolos. Então, mas tem muitos que estão seguindo, distorcendo e sai uma doutrina falsa, mesclada, põe a verdadeira e a falsa, mostra junto. E no 19 fala assim: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. O homem precisa entender que já é tarde, e ele precisa sair fora da onde? Deste mundo. Quanto que está no mundo? Ele pensa, já é tarde. Ele tem que sair do mundo para ir para o céu com Jesus Cristo, saindo deste mundo, pegar o caminho correto, porque cada dia que passa está mais perto da morte. Isso é muito claro. Hoje passou um dia, uma noite já, que está mais perto da morte. A morte vem, meus irmãos, e precisa estar preparado, deve estar preparado, que Deus não pega nós desprevenido, a morte. Então, é por isso, se não cuidar disso, depois será tarde. O que tiver que fazer, tem que fazer quando está vivo. Mas depois que morreu, não adianta mais. Aí o arrependimento é tarde. Em Eclesiastes capítulo 12 diz assim, lembra-te, Salomão diz, também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes, ele fala, que venham os maus dias, e chegam os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Olha bem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que mau dia será esse, que antes que venha? Lembra da mocidade, já está claro. Antes que venham os maus dias. A gente está cansado de ver pessoas nesses maus dias. Sabe quando que é? Na velhice. Aí chega na velhice, aí começa a dizer, não tenho contentamento, você não tem uma alegria, as coisas que ele fazia, ou bem, ou mal, ou pecado, o que seja, não tem mais contentamento, não tem mais prazer. Olha, na velhice pode acontecer muita coisa, a pessoa não poder andar a mais, ficar numa cadeira de roda, ficar imputado na perna. Pedimos a Deus que o livre, ele não sabe o fim das nossas vidas. Mas só que se for uma pessoa cristã, ele está na velhice, ele tem contentamento. Você sabe que uma pessoa numa cama, uma pessoa doente na cama, ele pode pregar o evangelho, com a vida dele, mais do que estivesse andando. Se a pessoa você visitar um doente, aí, em vez de você consolar ele, você sai consolado, ele que te consola. Está com Cristo, Jesus. Então, não tenho mais neles contentamento. Era comum que Jesus e seus discípulos, na época, se retirassem para Betânia. Sempre diziam, uma aldeia próxima, que nem fosse um vilarejo, que nem tem Areia Branca, tem Ribeirão Bonito, tem lá no Ouro Branco, vamos supor que assim, uma aldeia próxima para passar a noite.
Saía do local que ele estava e ia num bairro, provavelmente buscando um lugar mais tranquilo. Quem é que não fala que é mais tranquilo? E menos tumultuado. Nesse lugar não tem muito tumulto, muita gente, do que a cidade superlotada. Faz uma cidade superlotada, agitada. Os irmãos, morar numa cidade grande, num certo sentido, tem muitas coisas, mas a vida não é igual a vida numa cidade anterior, pequena, uma cidade calma, uma cidade tranquila, é uma parte do céu. Então, não há indicação alguma de que Jesus passou a noite em Jerusalém, à exceção da noite em que ele foi julgado. Ele passou porque ele estava preso. Jesus não tinha muita parada, ele andava para frente, ele andava. Aos que fazem os missionários hoje, irmãos, missionários não têm parada. Esses precisam de muito sustento. Eles são um missionário fiel. Eles saem para pregar. Olha, quantos missionários veio dos Estados Unidos para o Brasil? O pastor Esteve era um pastor missionário, trouxe o evangelho verdadeiro. O pastor Richard, que ficamos 2 anos na igreja dele, era um pastor missionário. Ele veio e voltou. Quantas igrejas tem aqui assim, que veio organizada por missionários? A lição da figueira que secou-se. Já foi lido? O 20? E eles passando pela manhã, acho que foi uma Cássia, né? E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Vocês imaginam só? Aqui é uma ilustração que faz o poder da palavra de Jesus. É a importância da fé genuína. Quem deu? A figueira que seca instantaneamente demonstra a autoridade divina de Jesus sobre a criação. É Ele que criou. Ele não vai ter poder. Hoje, para fazer secar, tem que passar um produto, um veneno. Mas uma vez nos faz lembrar de que Eclesiastes 12, os dias da velhice chegando perto da morte. Está secando, irmãos. Antes que venham os maus dias, e chegam os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Mas do que uma simples demonstração, isso aqui, do poder. O evento serve como uma parábola visual, olhando para a figueira. A figueira representa o quê? A religião das pessoas, religião vazia das pessoas. Tem fé na religião, uma religião infrutífera. Não estão produzindo frutos, é como a figueira. Frutos adequados, que não servem para o alimento espiritual. Nós devemos ter alimento espiritual. Se começar a mudar o esquema da mensagem, só vou pregar bênção, prosperidade, cura, e daí por aí afora, irmãos, aí não é alimento espiritual, é para carne. É para carne, é vão. Tem que pregar para espiritual, uma mensagem espiritual que nos exorta, que nos ensina a viver. Fica concentrado, irmãos. Nós, como cristãos, irmãos, devemos produzir frutos bons para alimentar os que ouvem, frutos adequados. Aqui, que um dia tudo será julgado por Deus. A cada palavra ociosa, irmão, o julgamento é fino. Nós não vamos passar por um grande trono branco, graças a Deus por Cristo Jesus na cruz, nós aceitamos. Mas nós vamos passar para o tribunal de Cristo, todo cristão. Lá é a hora.
de receber os galardões e a chamada atenção. Lá vai passar tudo, que nem igual um filme para nós. Como nós vivemos, como falamos, olha, vamos falar toda a palavra. Não é fácil. Aqui também, irmão, a secura dela, desde as raízes, indica um julgamento completo, irreversível, que não pode ser revertido. O que Deus disse sim, sim, e o que não pode ser revertido. 21, começa agora uma caça, vamos para lá. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Amém. Eu vou explicar depois a lei. Então Jesus poderia ter feito a mesma coisa com seus inimigos, se ele o desejasse. Mas ele mostrava por amor, porque ele era amor. Olha, Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis aqui a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Cobrou Jesus. Olha aqui, só falar para Jesus. Então, mas ele não usou o seu poder, a não ser da maneira que o Pai Celestial lhe disse que deveria usá-lo. Ele quis dizer: se agora faz ela viver de novo, tem poder, mostra aí. Assim como fez secar, deve ser o pensamento de Pedro, eu não sei, eu estou deduzindo isso. Aí veio e falou: você agora a figueira aqui, ó, que tu se amaldiçoaste, passou aqui, que tal? Quer dizer, em outras palavras, conserta, né? A figueira que não deu frutos, irmão, ainda que tivesse folhas, servia como um símbolo da inutilidade de uma fé sem ligação com Cristo Jesus. Pode ter aquela fé, mas não é uma ligada com Jesus, é uma fé morta. E a fé morta não vai produzir frutos, nenhum frutos. É fé morta, porque não está ligada com Jesus Cristo, não tem a salvação eterna, não tem o Espírito Santo. Agora o 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tem fé em Deus. 23, leia, irmã. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Amém, eu vou explicar. Então Jesus estava tratando com o que aconteceu naquele momento, e não com o porquê aconteceu. Eles não eram capazes ainda de interpretar a lição da figueira como uma representação de Israel, da nação deles, eles. Isto viria mais tarde, que eles iam entender pela fé, mas não uma fé vaga. Sabe aquela fé vaga? Ora está lá em cima, ora está aqui embaixo. É fé vaga, mas uma confiança ativa no poder de Deus. Tem que ter aquela confiança. Nos lembra dos desafios que enfrentamos diariamente, mas a resposta fundamental é depositar a nossa fé e a confiança não em nós, em Cristo Jesus e em Deus Filho e Deus Pai. Em situações ou situação de dúvidas, o que acontece? Tem o medo, ou tem a incerteza, né? As dúvidas. Então devemos lembrar do poder de Deus sobre as mínimas coisas e as impossíveis. Tem vezes que eu oro a Deus lá, coisa mínima. Todas as coisas, você tinha perdido duas coisas, miudinha. Isso aqui, um disse
microfone que é de lapela. E eu não achava, eu orava a Deus, mas eu pus aqui, a minha mesinha, eu pus lá. Tirei ele, pus, não achava. E eu erguei, que eu tenho uma estantinha que eu ponho assim para estudar. Uma aqui, outra lá, põe a Bíblia e o tablet. Note bem, irmão. Eu olhava assim, não achava. Eu orava a Deus, uma hora vai achar. Aí comecei a olhar, mas no chão não caiu tudo. Aí eu olhei, mas eu olhar para cima, eu não olhava a parte aqui embaixo. Ele entrou por baixo lá, assim, né? Com esse tantinho assim, e ele veio para baixo. Agradecia a Deus, coisa mínima. Então, irmãos, buscar em oração, não esquece disso. E crendo que Ele pode realizar coisa além da nossa compreensão. Irmãos, lembra o Monfélix? Porque o Monfélix era um cristão. Será que os outros médicos, muitas coisas eles escutam falar, só porque vai fazer, vai e garante. O Monfélix, antes de consultar, ele orava. Ele pedia a Deus. E assim deve fazer. Nós, sendo cristão, ele faz isso automaticamente, né? Buscar a Deus em oração, crendo que ele vai fazer. Lembra, o que Tiago disse em sua epístola, no capítulo 4, versículo 3? Lembra, o que Tiago diz: pedis e não recebestes, porque pedis mal. Mal por quê? Para gastardes em vossos deleites. Tudo que não é pedir, irmão, para Deus, coisa da carne, é pedir mal a vossos deleites. Se eu tenho 2 calças, 3 calças, vou pedir a Deus comprar mais uma calça, já é para gastar aí os deleites, porque eu tenho 2 calças, tenho 3 calças. Por exemplo, tudo que você tem, mas aí então, o cristão analisar bem, ele peca no gastar o dinheiro dele. É fino. O cristão vai passar no tribunal de Cristo, é o tribunal de Cristo. Uma peneira bem fina. Por quê? Pedir maus para gastar em vossos deleites. Então, às vezes não recebe. Em Marcos 11, 24, 23 também diz, eu vou adiantar esse versículo aqui, ó. Não é isso. Vamos ver, lê, Montão, se é esse, é o 23, que versículo nós estamos. É sério. É que eu pus vermelho aqui para eu confundir. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. O monte usado aqui, como se lá, porque eu pus junto lá por causa do ponto e vírgula, por isso agora que eu lembrei. O monte usado aqui como um símbolo em nossas vidas espirituais, quer dizer, monte de dificuldades, como físicas, problema difícil de resolver, etc. Para nós, monte é esse, um montão de dificuldades, uns tem mais, outros tem menos. O monte mais difícil que Jesus, nosso Senhor, Ele já removeu de nossas vidas. O que? É o coração duro de se converter, que é incrédulo. Ezequiel 26, 36 e 26. E dar-vos-eis um coração novo, olha o que diz Ezequiel. E dar-vos-eis um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, e tirai da vossa carne e o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu
dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando fala vossos pais, ele quer falar Abraão, Isaac, Jacó. Então, para não ficar um montão sem ler, leio 24. E por isso vos digo que todas as coisas que pedis, orando, crede, receber e tê-las-leis. E por isso vos digo que todas as coisas que pedir orando, credes, receber, crede, recebe e receber e tê-las-ei. Irmão, no Mateus 6, 9 e 10 diz: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não devemos esquecer dessa palavra. Assim na terra como no céu. Aí por isso que aqui ele diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes, receber, e tê-las-ei. Então aquele que busca fazer a vontade de Deus, que deseja fazer a vontade de Deus, é recebido. E orando, crede, receber, tê-las-ei. O valor da oração, nós devemos ver a oração e a fé. Sem estas coisas não pode ser feita, sem fazer a oração. O recebimento dessas coisas não é por mérito, a gente vai longe para explicar isso, mérito nosso, que elas possam ser realizadas, e pela misericórdia de Deus, Lamentações 3:22, seríamos consumidos. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Amém? Misericórdia para aqueles que não aceitar Jesus Cristo. Para nós, amém. Então, outro dia, continua. Agora ele vai falar do perdão. Olha bem o versículo 25. Vai falar do perdão. Quando você estiver orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoa as vossas ofensas. Então, tá bem, amém? Então, até a noite, se Deus quiser, vamos cantar o hino agora. Qual? 265. Está. Eu ia cantar 217. 265. Pastor Israel não dá oportunidade de cantar. Você já percebeu que eu pedi oração. Ele já vai lá e vai cantando. O pastor Richo também, tem que ser esperto. Ele já ficava assim, até que estava cantando, ele cantava muito. Antes de acabar o hino, ele já ia tirando a folha assim, né? 265. 265.
Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esse culto realizado. Agradecemos pela presença dos irmãos. Agradecemos pela Tua bênção, pela infinita salvação eterna. Que Tu, Pai, traz nós à noite aqui, sabemos que é da Tua vontade. E permitas, de acordo com o Tu queres, que estaremos à noite aqui para cultuar o Teu santo nome, para estudar a Tua palavra. Traga mais pessoas para junto de nós, visitantes, aqueles que não estão vindo, possam vir à noite. Em nome de Jesus que pedimos, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Sérgio Moura, Maria Alice Camilo, fica-se positivo se ainda. Lá em Santa Cruz.